Você já se candidatou a uma empresa? Independentemente do que você faça ou o quanto se esforce, não consegue progredir, nem mesmo obter uma entrevista simples, muito menos ser contratado. Mas ainda pior, e se fosse o seu ex-empregador, onde você saiu em bons termos, você está perfeitamente qualificado para o trabalho deles e eles nem sequer lhe dão atenção. Em outras palavras, você foi colocado na lista negra, infelizmente não está louco, isso realmente acontece. E empresas como a Meta confirmaram que realmente mantém uma lista de bloqueio. Neste vídeo, explicarei exatamente o que isso significa, se você pode determinar se está em uma e o que pode fazer a respeito. Mas antes de entrarmos nisso, se você está cansado de estar à mercê de empregadores que parecem ter todas as cartas, é crucial que você comece o processo de retomar o controle sobre sua carreira. E houve perguntas sobre como exatamente eu realizo essa tarefa? Bem, você está com sorte porque eu criei um webinar gratuito que orienta você exatamente sobre o que precisa fazer. Se você quer facilitar sua próxima busca de emprego e desbloquear seu verdadeiro potencial de carreira, confira. Link nos comentários abaixo. Então, houve uma recente exposição no Business Insider, onde alguns ex-funcionários da Meta descobriram da maneira mais difícil que estão realmente sendo impedidos de serem recontratados. Em suma, eles estão em uma lista de não contratação, e a forma como descobriram isso é interessante. Quero analisar o artigo com você e depois dar a minha perspectiva sobre se outros empregadores também fazem isso? Então, vamos conferir o artigo e analisá-lo. Aqui está o artigo no Business Insider. Diz que a Meta mantém listas de bloqueio de ex-funcionários e nem mesmo a ajuda de um vice-presidente pode tirá-lo dela. Na verdade, já ouvi falar disso antes e não tinha certeza se era verdade, mas descobri que minhas suspeitas estavam corretas. Então, um relato realmente interessante basicamente diz que este engenheiro sênior que se envolveu nas demissões de 2022 da Meta, essa onda massiva de demissões, como você deve se lembrar, acho que eles estavam meio que na vanguarda das demissões. Eles foram uma das primeiras grandes empresas de tecnologia a, digamos, quebrar, mas eles demitiram muitas pessoas, são como mais de 10 mil pessoas, e você tem que ter em mente que na época essas não eram consideradas demissões baseadas em desempenho, eram apenas demissões de certos grupos de negócios que estavam sendo desvalorizados. Então, muitas das pessoas que foram demitidas eram, como ele diz aqui, superando as expectativas, que é uma das avaliações mais altas na escala de desempenho da Meta. Então, essas pessoas, neste caso, tinham bastante tempo de casa, trabalharam por 4 anos e receberam essa avaliação. E diz que 1 ano antes, o engenheiro havia conquistado uma cobiçada promoção para um cargo técnico sênior. Então, eles provavelmente estavam em um cargo de engenharia de nível principal. O trabalho deles foi elogiado pelo gerente de alto nível. Então, a pessoa 2 níveis acima deles que disse em um e-mail que as contribuições deles foram fundamentais para o sucesso da empresa. É como se recebêssemos frequentemente esses e-mails de pessoas dizendo que somos fundamentais para o sucesso delas. E então, 1 semana depois, você é demitido ou é promovido e recebe um grande aumento ou um grande bônus. 1 semana depois, eles decidem que você não é mais valioso para a empresa e te colocam em uma lista de demissões. Nós vimos isso acontecer com tanta frequência que quase se tornou um elogio vazio. Ainda assim, é bom tê-lo. Eles foram informados que sua demissão foi apenas uma decisão de negócios. Quantos de nós conhecemos essa formulação? É uma decisão de negócios, não pessoal ou relacionada ao desempenho. E que muitos gerentes de contratação os queriam de volta em suas equipes. Isso pode ser verdade, pois outros gerentes de contratação viram seu desempenho e realmente querem você. Eles realmente gostaram de você, desconsiderando o resto. Eles te contratariam de volta para a equipe se pudessem. Mas então as políticas de recursos humanos entram em ação e de repente você é colocado na lista negra. E foi justamente o que aconteceu com eles. Então diz que, após se candidatar, esse cara foi demitido, se candidatou a quase 20 posições no ano após serem dispensados, o engenheiro começou a notar um padrão. O gerente de contratação expressaria interesse em trazê-los de volta novamente. Eles provavelmente não estão cientes dessa informação de que estão em uma lista de bloqueio, mas então eles até chegam a marcar a ligação de triagem com o recrutador, que é a primeira etapa de seu processo de várias etapas, e então o próprio recrutador interno da empresa para a qual costumavam trabalhar realmente os ignoraria, o que admitidamente é covarde se o recrutador se envolveu com o candidato e especialmente se isso é considerado uma recontratação e eles descobrem mais tarde que estão em uma lista de bloqueio.
Tenha a coragem de dar seguimento e apenas dizer a eles: as pessoas só querem um encerramento. Eu não sei por que isso é tão difícil. Apesar disso, o indivíduo estava descobrindo que os recrutadores continuavam a ignorá-lo. E obviamente, e com razão frustrado isso, o engenheiro pergunta ao gerente de contratação o que está acontecendo. E o gerente de contratação é quem realmente descobre o que está acontecendo. A equipe de recrutamento proibiu o gerente de contratação de entrar em contato com o engenheiro, pois ele foi considerado inelegível para a recontratação. Em outras palavras, eles foram marcados com a letra escarlate por qualquer motivo. Novamente, lembrando, essa pessoa deixou esse emprego sob o pretexto de que eram um contribuidor de grande valor, o gerente de nível intermediário, dando esse ótimo feedback. Disseram-lhe que não estava relacionado ao desempenho, deixando-o provavelmente atordoado. E ele disse que essa foi a primeira vez que teve alguma indicação real de que estava em algum tipo de lista. Agora, aparentemente, a Meta mantém essas listas internas que impedem alguns ex-funcionários de se juntarem à empresa, e isso é de acordo com 5 ex-funcionários, incluindo 2 gerentes. E continua que a Meta usa vários sistemas para rastrear a ineligibilidade para recontratação, incluindo uma designação de atrito não lamentável e uma bandeira de não contratar. Embora quais mecanismos e número de pessoas afetadas permaneçam incertos. E eu posso confirmar que a maioria das empresas realmente rastreia essas informações, não necessariamente no sistema de rastreamento de candidatos, mas mais no sistema de recursos humanos. Então, os sistemas onde você é contratado e todos os seus dados de emprego estão lá. E toda vez que íamos recontratar um candidato, alguém que estava voltando para a organização, e não importava quanto tempo atrás eles eram um funcionário, sempre passávamos por uma verificação e equilíbrio. Então eu precisaria contatar os recursos humanos que faria a devida diligência e nos daria um retorno positivo ou negativo. Como recrutadores, geralmente não conseguíamos ver essa sinalização, exceto em uma empresa onde eu podia vê-la. Mas ainda assim, o que está acontecendo aqui é relativamente comum na indústria. Diz que, embora o Business Insider não pudesse fornecer uma lista abrangente, conseguimos mostrar que os gerentes encontraram barreiras sistemáticas ao tentar recontratar certos funcionários. É importante lembrar que as empresas de tecnologia estão buscando agressivamente a eficiência, interpretando-a como a adoção da inteligência artificial e a demissão de muitos funcionários, alegando que não é baseado em desempenho. E então a Meta realmente mudou isso e disse, na verdade agora todas as nossas demissões daqui pra frente são baseadas em desempenho. Então não só você não pode se reintegrar à Meta, mas agora você tem essa marca de infâmia para todos, sabendo que se você foi demitido da Meta no último ano, você agora é um mau desempenhador marcado que não contribuiu e que não será elegível para recontratação. Não se pode negar que deve existir algum preconceito por parte dos gerentes de contratação do Vale do Silício ao analisar os funcionários da Meta sob essa ótica. Isso não é justo para alguém que está apenas tentando voltar ao trabalho. E em muitos casos pode ter sido um bom profissional, mas por algum motivo apenas continuou. No Meta, sabe, no lado errado dos sistemas de recontratação do Meta. Para os funcionários que esperam retornar aos campos de tecnologia, essas restrições de recontratação criam uma barreira invisível em um mercado de trabalho já competitivo, o que é absolutamente verdade. E o que é interessante é que não é algo que você pode necessariamente verificar, você não pode ligar para a sua empresa e perguntar se está ou não nesta lista, porque eles nunca vão revelar isso para você. Como essas pessoas estavam descobrindo na Meta, e provavelmente é comum, você pode se candidatar ao emprego, continuar sendo rejeitado sem entender o que está acontecendo e ficar frustrado como a maioria das pessoas. Você nunca poderá associar que estava em uma lista de não contratar. Mas outras pessoas descobrem que uma agência de recrutamento terceirizada as contatou para um trabalho. O recrutador fica animado pois você se encaixa bem e tem boa experiência. Então enviam sua candidatura para a empresa. Então a empresa revisa a aplicação do candidato submetido pela terceira parte e retorna para eles informando que não podem contratá-lo. Este está na lista de não contratar. Então agora a terceira parte tem que voltar ao candidato e então revela, infelizmente, não podemos te passar por esta. Você está na lista de não contratar deles. E é assim que muitos desses meta-funcionários acabaram descobrindo através de seus contratados terceirizados. Então agora você está aí se perguntando, o que diabos eu fiz? Quais políticas de trabalho eu violei? Em muitos casos você não violou nenhuma política, mas há maneiras infalíveis de entrar nesta lista.
E isso inclui violar políticas do local de trabalho, roubar informações confidenciais. Você está provavelmente não vai ser elegível para ser recontratado se for um subdesempenhador. Mas, neste caso, em alguns desses casos onde não era claro, os gerentes aparentemente tinham ampla discrição para adicionar nomes a esta lista sem problemas de desempenho documentados. Então, o que isso significa é que, se você irritou seu empregador, irritou seu gerente, o gerente não gostou de você por qualquer motivo, ou talvez até mesmo potencialmente outro gerente não relacionado, aparentemente eles poderiam colocá-lo nesta lista sem que você soubesse ou tivesse um rastro documentado e basicamente se torna evangelho. Diz que se um gerente não gostou de você, não era difícil colocar alguém nesta lista. E isso vem de um ex-gerente. E claro, o porta-voz oficial, a pessoa de relações públicas da Meta, diz que há critérios claros para ser marcado como inelegível para recontratação, mas isso não parece ser o caso. E eles dizem que alguns desses critérios seriam no momento da separação, o motivo da separação. Se você desiste do seu trabalho, chuta o vaso de plantas, manda todos a merda e sai pela porta sem qualquer aviso, seguindo a tendência popular das demissões raivosas que temos visto nos últimos anos, você provavelmente será colocado em uma lista de não contratar e banido permanentemente. Mesmo que o gerente para quem você fez isso e todos associados a ele também tenham deixado a empresa. Se você refletir e perceber que ninguém mais trabalha lá, talvez seja possível retornar discretamente. Não pode porque basicamente eles terão você. É como se estivesse tatuado no seu arquivo de emprego e isso basicamente te seguirá permanentemente. Então, violação de política, obviamente demissão por desempenho, demissões involuntárias, potencialmente até mesmo te colocar na lista se você fez tudo certo, potencialmente se separando voluntariamente dependendo da circunstância. Então, isso junto com as últimas avaliações antes da separação e quaisquer outros sinais de desempenho. Então, esses são alguns pontos óbvios, mas novamente, esses gerentes dizem que eles podem simplesmente preencher um formulário e eles podem causar problemas reais para você se quiserem. Não gostam de você e podem colocá-lo na lista deles. Então, levaria apenas minutos para alguém ser marcado como não lamentável. E o gerente receberia um e-mail perguntando se a rotatividade era uma perda não lamentável. Em suma, eles queriam que a pessoa pedisse demissão ou não estavam satisfeitos com isso, pois deixou uma lacuna na equipe e gostariam de tê-la mantido. Irritar seu gerente pode ter consequências sérias, como entrar na lista negra da empresa. Então, funcionalmente, o que normalmente acontece com as pessoas é que quando estão nesta lista de não contratar e estão interagindo com o recrutador, a comunicação é realmente suave, é realmente consistente, eles estão animados com a sua candidatura. Quando você interage mais profundamente com a empresa, de repente as coisas começam a desacelerar significativamente. Você começa a se questionar quando os intervalos de comunicação se estendem e as respostas recebidas se tornam mais vagas. E então, antes que você perceba, recebe uma carta de rejeição aleatória e fica pensando: o que está acontecendo? Você aparentemente não fez nada de errado. É assim que eles lidam com isso, muitas vezes porque são considerados inelegíveis para recontratação. Então, obviamente, este é o cenário quando você já teve um relacionamento anterior com a empresa, neste caso a Meta, mas suspeito que existam outras empresas que também têm políticas semelhantes. Também conheço outra na área de tecnologia. Mas, e se você está procurando um emprego e não conhece ninguém na empresa, você também pode ser colocado na lista negra? A resposta curta e grossa é que sim, você pode ser, e é um pouco mais ambíguo. E geralmente o que acontece é se você está se candidatando ao mesmo emprego repetidamente ou está se candidatando a todos os tipos de empregos diferentes na empresa e pode ter 30 ou 40 candidaturas diferentes, não é um não contrate formal, mas é uma coisa informal, onde as equipes de contratação verão sua atividade ou histórico de candidaturas e eles tendem a ser tendenciosos contra isso. Às vezes, os gerentes de contratação dizem que um candidato se candidatou a vários empregos, mas nenhum outro gerente de contratação deu uma chance a ele. Ou talvez eles tenham sido entrevistados por algumas dessas outras empresas, como a Amazon. Costumávamos ver que se você passasse por loops com outras equipes de contratação e não tivesse sucesso, nós veríamos isso e seria atribuído um status de disposição e geralmente seria acompanhado por um período de reciclagem. E o que eles querem dizer com reciclagem é que você pode se candidatar novamente para um papel diferente depois de um tempo.
Na maioria dos casos, se você não tivesse uma habilidade técnica ou competência, digamos que não se saiu bem na tela técnica de codificação ou algo assim, você poderia se reciclar após 6 meses. Então, em teoria, você poderia ir praticar sua codificação e depois voltar em 6 meses e poderia passar por outro ciclo e não ter isso contra você se fosse removido do processo de entrevista porque falhou no que eles chamavam de princípios de liderança. Então, pense na entrevista baseada em comportamento, nos princípios de liderança. Então, geralmente não havia reciclagem para você. Então, você basicamente era banido da organização permanentemente. Esse status poderia colocar alguém em uma lista negra, mesmo sem ter trabalhado na empresa antes. Se você se candidata repetidamente a empregos, surge um preconceito do recrutador, gerente ou equipe de contratação de que se você foi continuamente rejeitado ou desconsiderado por outras equipes, pode haver um problema. O que há de errado com eles? Por que eles não conseguiram passar? Como eu, havia um cara, e eu me lembro que ele tinha, e não era para o meu papel, mas eu podia ver a atividade no back-end do nosso sistema de rastreamento de candidatos, e ele havia se candidatado a algo como 150 empregos diferentes no período de cerca de 2 anos, e ele passou por alguns processos de entrevista e não teve sucesso, e havia muitas notas lá sobre ele, mas a reação era... Para os gerentes de contratação, quando olhávamos para eles, pensávamos: por que esse candidato não foi contratado por nenhuma das outras 200 equipes? Em teoria, ele era capaz de se candidatar novamente a empregos e ser capaz de entrevistar para eles. Ele se colocou na lista negra por se candidatar a muitas posições. Então, o que eu recomendaria que você fizesse? Se encontrar uma empresa que realmente ama e um tipo de trabalho que realmente ama, você pode se candidatar a mais de um emprego. Isso não quer dizer que você deve ter medo de fazer isso. Mas se você está se candidatando a todos os empregos que eles têm em seu sistema de rastreamento de candidatos apenas para tentar entrar, parece spam, especialmente se os empregos são completamente não relacionados. Em outras palavras, você está se candidatando a este emprego, e a este outro emprego, e a este outro departamento que não tem nada a ver. Este terceiro emprego não tem relação com os 2 últimos, e você está apenas enviando seu currículo indiscriminadamente para esta empresa. Mesmo não estando tecnicamente na lista negra, é possível ser colocado nela em certas circunstâncias. Por fim, quero falar sobre como os empregadores podem potencialmente colocá-lo na lista negra de oportunidades ou organizações. Isso é chamado de referência indireta. Se você não está familiarizado com o que é uma referência indireta, essencialmente, se você está sendo entrevistado para uma empresa e alguém da equipe de contratação diz: "Ei, espera aí, acho que conheço alguém que trabalhou na empresa anterior deste cara." Eles entram em contato com a pessoa e perguntam sobre a opinião dela a respeito do Joe, que estava sendo entrevistado para o cargo. E então essa pessoa dá a sua opinião. Já presenciei referências indiretas prejudicarem as chances de candidatos em oportunidades e até os colocarem na lista negra. Isso é algo que você provavelmente nunca saberá, pois acontece nos bastidores. Mas tenha certeza, especialmente em pequenas indústrias, isso realmente acontece, então é isso. Alguns empregadores realmente usam uma lista de não contratar e a usarão contra você. Mas o bom é que não acredito que isso seja uma prática generalizada, então não é algo com que me preocuparia muito. A menos que você queira trabalhar para a Meta ou outra grande empresa de tecnologia. Mas o mundo está cheio de outros empregadores, então não adianta chorar sobre as políticas de uma empresa específica que podem ser um pouco ridículas. No seu lugar, eu me concentraria em construir uma carreira com forte convicção e autoridade. Em resumo, estou retomando o controle e não tenho tempo para empregadores que agem dessa forma. Se isso te interessa, confira meu site alifeafterlayoff.com, que pode te ensinar exatamente como fazer isso também. De qualquer forma, achei este um artigo interessante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para apoiá-lo. Obrigado por assistir. Até o próximo.